Boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma alegria poder ministrar estas aulas, embora esteja somente eu nesta fase, porque estamos filmando, não é, as aulas, mas eu tenho muito gosto, muito prazer e agradeço a vocês pela atenção, pela paciência de ouvirem. O nosso tema hoje é perispírito. Kardec, ao formular a codificação dos ensinos dos espíritos, ele teve que formular palavras novas, teve que criar algumas palavras novas. Por exemplo, perispírito, ele se recordou de perisperma, que cobre a semente, não é? Então, em volta do espírito, ao redor do espírito, existe uma camada de fluidos. É o corpo fluídico do espírito, ou alguns dizem corpo espiritual. Então, esse envoltório semimaterial dos espíritos é que recebeu o nome de perispírito. De onde que é tirado esse fluido para formar esse corpo para o espírito? Agora vocês já sabem que Deus criou fluido cósmico universal. Tudo que é substância, que é matéria, mesmo a mais sutil, vem desse fluido cósmico universal. Então é de lá que vem a substância que forma o corpo espiritual dos espíritos. E é claro que é retirado do plano, do mundo com o qual o espírito está relacionado. Se o espírito se encarna aqui na Terra, está aqui fazendo a sua evolução, esses fluidos são tirados da atmosfera fluídica do planeta Terra. Se ele fosse de um outro planeta, retiraria dos fluidos que envolvem aquele outro planeta. Mas o nosso é feito da atmosfera fluídica da Terra. Então, a natureza desse perispírito é material, só que é muito mais sutil do que a nossa matéria. Não se compara com ela. Não dá nem para ver, não é? Não podemos ver, não podemos tocar. Então, é muito, muito sutil. É uma matéria quintessenciada, ela é flexível e ela é expansível. E é por isso que, quando o espírito pensa, ele consegue plasmar sobre esse corpo espiritual. O nosso corpo físico, nós também transformamos um pouquinho quando queremos, não é? Maquiagem, faz a escova lá, com formol, que dá dando uns problemas aí, não é? Engordamos, emagrecemos, fazemos malhação, maquiagem, enfim, nós conseguimos transformar um pouco o nosso corpo. Mas o perispírito, ele é muito plasmável sob a ação do espírito. Esse corpo espiritual do espírito, o perispírito, ele tem também uma estrutura. Não podemos nos fixar no corpo físico para dizer que é igualzinho, mas ele tem também uma estrutura, inclusive uma fisiologia, um funcionamento de órgãos. Mas ele não tem inteligência, ele é substância. Ele não é do princípio inteligente, ele é do fluido cósmico universal, é substância. Não tem características de inteligência. E ele também não tem autonomia. A matéria não tem autonomia, a gente que faz com ela o que quer. Então, esse corpo do espírito, sozinho ele não age, ele não vive. Só quando o espírito o impulsiona. Nós estamos explicando bastante isso, porque não nos preocupávamos, e houve uma ocasião, um aluno, um participante do curso, que achava que o perispírito era um outro espírito. Então, como é que nós seríamos? Não, nós somos um ser inteligente, um espírito. Nós não nos dividimos. Entretanto,
entanto, nós agregamos a nós os fluidos do ambiente, do planeta onde nós estamos e formamos um corpo fluídico para trabalhar com ele. E se encarnamos, formamos também um corpo de carne, certo? Bem, então não é um outro ser, é apenas um instrumento para o espírito. Quais as funções desse corpo fluídico, do perispírito? Bom, ele liga o espírito à matéria. Neste ou nos outros mundos, sempre os espíritos, através do perispírito deles, se ligam com a matéria daquele mundo. Então, o perispírito liga o espírito à matéria e serve a matéria de instrumento para trabalhar. O espírito não pode agir diretamente sobre a matéria. Ele age através dessa substância sutil e através dessa substância sutil ele consegue movimentar a matéria mais densa. Mas diretamente ele não conseguiria. É uma natureza diferente, então ele precisa desse intermediário, esse elemento que serve de instrumento para ele, não é? Para ele agir lá no plano fluídico, como aqui no nosso mundo material. O perispírito também ele guarda o registro dos efeitos de toda ação do espírito. Tudo que a gente faz se retrata no perispírito. Se retrata não é imagem. Se retrata quer dizer causa alguma coisa no perispírito. Fica um registro no perispírito. Mal comparando, é como se nós estamos tristes, a nossa cara cai, né? E se a gente está alegre, né? Modifica. Então, isso fica registrado no perispírito. Por isso a gente costuma dizer que ele é sede da memória. Aí alguns dizem, não, a memória é do espírito. É o espírito que sabe, entende, recorda. Mas é como um computador, ele tem um registro lá. Nós às vezes não lembramos tudo que está lá no nosso computador. Mas se a gente quiser, a gente vai lá e compulsa e encontra as coisas. Vê as fotografias que deseja ver, os escritos que a gente deseja reler, não é? Então, o perispírito tem essa função também, ele é um registro de tudo que o espírito vive, pensa, sente, fica registrado. O perispírito permite que os espíritos se identifiquem e se reconheçam uns aos outros no plano espiritual, porque já imaginou, do lado de lá eles não têm corpo físico. Como será que eles se reconhecem? Através do corpo fluídico, do corpo perispiritual. Eles ainda vão ver uma substância que o espírito está animando. Não é uma encarnação, porque aquilo já é natural. O espírito sempre está envolto em fluidos. E também o perispírito é o molde, é a forma do ser corpóreo. Nós, por exemplo, temos esta conformação, claro, porque nós recebemos os genes, a hereditariedade de nossos pais, é verdade. Mas um filho não é igual a outro. E nós, cada um de nós apresenta certas características muito pessoais. Porque havia um molde, que nós vamos falar da encarnação e a gente vai entender. O perispírito serve de molde para nós agregarmos a matéria, organizarmos a matéria para formarmos o nosso corpo. Se esse molde tiver problemas, e por que ele teria problemas? Ele não é o registro de tudo que o espírito pensa, sente e faz? E se o espírito agiu mal? Esse realizou alguma coisa que é prejudicial para si mesmo? Porque tudo que a gente faz, a gente pode ser que a gente atinja os outros, mas primeiro a nós mesmos, através do perispírito. Aquilo que você faz fica registrado, de bom ou de mal. Então pode ser que às vezes o nosso corpo espiritual tenha algumas zonas com problema, consequências do que já vivemos, fizemos.
E a gente então vai agora encarnar. Olha lá, perispírito e encarnação. O perispírito pré-existe ao corpo físico, ele já existia antes de nós encarnarmos. A gente era espírito e todo espírito tem o seu corpo espiritual. Então, lá na vida espiritual, a gente já tinha o nosso corpo espiritual. Mas a gente vai encarnar, a gente vai se ligar à matéria mais densa. Como é que acontece isso? Um laço do corpo do espírito, um laço fluídico, uma expansão do perispírito, vai se ligar ao óvulo. Mas quando ele vai fecundado, então já o ovo, não é? Une o gameta masculino, feminino, forma o ovo, e ali é que uma expansão do corpo espiritual do espírito começa a se ligar. E aquela célula vai se multiplicar, mas ela tem um plano, ela tem um molde para seguir. O conteúdo é hereditário, mas como ele vai se expandir, como ele vai se formar, depende do perispírito. Cada um tem o seu perispírito, com certas características. Isso vai influir também na formação do corpo, não é? Então, aí as células vão se multiplicando, mas não as cegas, não as tontas. Eles estão obedecendo ao planejamento que é o corpo espiritual. Eles obedecem, é um campo de imantação, de magnetismo, e vai atendendo. Quando chega ao final dessa formação, que as células se multiplicaram, já são suficientes para o corpo, é interessante porque é como se o perispírito estivesse enraizado no corpo físico. Está unido. Ele se ligou desde o começo. As células foram se multiplicando sempre em relação a ele. Então, vamos dizer, quando um fruto está maduro, ele virá à luz, não é? Aí então o ser está pronto para viver sozinho, para ter a sua autonomia. É aí que ele vem à luz. Se desenvolveu segundo o seu perispírito e a hereditariedade dos pais. E as condições de ambiente também. Desde a fecundação do óvulo, portanto, um espírito se ligou a ele. Que importante é isso? Estão debatendo, né? Se vai aprovar o aborto ou não vai. Não está em debate agora? Me disseram que sim, está uma discussão. O pessoal espírita se movimentou para dizer não ao aborto. Porque aquele corpinho, que pode não estar de todo formado, mas já tem dono. Já tem dono. Se nós estivéssemos no lugar dele, nós diríamos, não mexa comigo, eu tenho direito, Deus me deu esse direito, Deus me deu a vida, você não pode tirar de mim. Mas é que ele não tem boca para falar, ainda, não é? Mas ele realmente já é Senhor, todo o direito é dele. Não foi outro espírito que se ligou, porque há um planejamento, há leis divinas. Não é qualquer espírito que chega ali e se liga. Há todo um conjunto de leis, então é realmente direito dele vir. Para nós na Terra a gente diz assim, não, mas foi um estupro, foi um abuso, foi um engano, foi não sei o quê. Mas a lei divina não se engana não. E aquela criatura que está vindo não tem nada a ver com o estuprador, com os problemas. Ele não tem nada a ver. Ele só tem direito a ver com o direito de viver dele. Não é? É o respeito à vida. Então, às vezes, é preferível o uso de anticoncepcionais do que a pessoa irresponsavelmente dar origem a um corpinho e depois eliminá-lo. Então é preferível o anticoncepcional. Agora, a pessoa ficar
querendo usufruir do sexo, gozar do sexo, sem responsabilidade, não, isso está errado. Na vida, tudo que nós fazemos, nós lidamos com patrimônio divino. Tudo é patrimônio divino, nós não somos donos de nada, nem do próprio corpo que animamos. Tudo isto pertence a Deus, a um programa, a um objetivo. E nós não podemos querer interferir pela nossa vontade, sem compreensão, sem amor, sem respeito. Então é preciso pensar um pouquinho. Mas aí quando a gente fala assim, algumas pessoas ficam meio traumatizadas, porque já fizeram o aborto, ou concorreram para ele, ou exigiram que acontecesse. Ai meu Deus, e agora? A pessoa não sabia. A pessoa agiu segundo o costume social. E agora, como é que a gente faz? Bom, a gente sabe, à luz da doutrina espírita, que Deus é amor. Ele é justiça, mas é também misericórdia. Então ninguém está condenado para sempre. Mas nós vamos fazer alguma coisa de bom no lugar do mal que fizemos. É a nossa recuperação diante da lei divina. Por exemplo, impediu que uma criança nascesse em si mesma, ou foi o companheiro, ou foi a família que impediram. Agora vamos ver se ajudamos que venha. Aquele perdemos, prejudicamos, mas nós podemos ensejar a vida para outro. Nós podemos, às vezes, ajudar as gestantes carentes a terem seus filhos. O Centro Allan Kardec, aqui em frente, tem a Casa de Apoio à Vida, que assiste a gestantes. O serviço de gestante adulta, nós já temos 30 anos esse serviço. Mas agora, mais recente, há uns 4 anos, nós temos o ajuda a gestantes adolescentes, 12, 13, 14 anos. E que precisam de apoio, de amparo, de esclarecimento, de orientação. Então, ajudar gestantes carentes a terem seus filhos é um modo de compensar os erros que a gente possa ter cometido. Amparar recém-nascidos e alertar e orientar outros a respeito desse fato. Quando se mostra aquele filmezinho do Dr. Nathan, O Grito Silencioso, são alguns minutinhos só, mas eles conseguiram filmar no ventre da mulher, quando iam fazer a curetagem, quando iam extrair a criança, despedaçar, tirar aos pedaços. E a gente vê que ele procura se encostar na parede do útero do outro lado. Ele tenta fugir. E por último, ele abre a boca, mas não sai som nenhum. É chamado esse filme impressionante, O Grito Silencioso. Mas é que a maioria das pessoas não sabe disto, porque está oculto, não é? Está lá dentro, o que é? É uma massinha de carne, não é nada. Na nossa ignorância, nós não compreendemos os processos divinos. Então, as pessoas não sabem a realidade do que está acontecendo dentro do seu próprio corpo. Aí dizem, mas a mulher é dona do seu corpo. Enquanto não usa. Se você usou dentro da lei divina que enseja a procriação, você já não é mais dona. Aquilo que está se desenvolvendo dentro do seu corpo não é o seu corpo, é o corpo de outro. Então estas coisas às vezes a gente precisa dizer para que as pessoas se alertem. A maioria não sabe. Então, agora com o perispírito a gente está sabendo, hein? O espírito com o seu corpo espiritual, a hora em que há a concepção, ele se liga por uma expansão sua e aquela célula vai se multiplicar, mas de acordo com a sua programação individual e aproveitando a hereditariedade dos pais, sofrendo a influência do meio ambiente, até que pode vir à luz. Muito bom, então o espírito encarna assim. Então, enquanto nós estamos encarnados, o perispírito vai ser sempre o intermediário.
entre o eu inteligente, o próprio espírito, e a nossa matéria densa. Ele é o intermediário. Vamos dizer assim, de um modo singelo, não é bem verdade, mas vamos dizer que ele é menino de recado. O corpo sente alguma coisa, mexeu com o corpo, o perispírito está ligado a ele percebe e vai levar para o espírito, porque o espírito está em contato com ele, então ele recebe a informação. E o espírito dá a resposta, manda a ordem, o que é que se vai fazer. E o perispírito transmite para o corpo. Mal comparando, eu gosto de fazer assim, umas coisas simples para ver se a gente entende mais fácil, porque às vezes esses assuntos algumas pessoas acham difícil, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um copo d'água à minha frente. Se eu estiver com sede, o corpo está carente de água, esta sensação vai ser percebida pelo corpo perispiritual. Há uma reação, é informado ao espírito. O espírito entende, sede, tenho responsabilidade, preciso dar água para o corpo, e manda ordem. E aí, através do nosso perispírito, pegamos o copo d'água e tomamos o que precisamos. Então essa ligação entre espírito, perispírito e corpo é constante, para lá e para cá, para lá e para cá, transmitindo as informações e as respostas do espírito. Menos se o corpo estiver anestesiado. De repente a gente vai fazer uma cirurgia, sofreu anestesia geral. Aí o corpo não passa nada para o perispírito não tem nada que contar para o espírito. Está anestesiado, né? Ou em paralisia, em relação, por exemplo, tem um membro paralisado, braço ou perna. Então, naquela região não vai nenhuma informação para o espírito. E também quando nós nos desdobramos. É um termo que a gente usa no movimento espírita, que é desdobrar-se. Nós não dissemos que nós somos o eu inteligente, o espírito, com o seu perispírito, o seu envoltório fluídico, e ligado ao corpo físico. Então a gente está acoplado, né? Funciona tudo junto. Agora, o espírito se afasta um pouco, ele leva o seu perispírito, porque espírito e perispírito não se separam. Então lá vai o perispírito, acompanhando o espírito. E fica ligado ao corpo por cordões fluídicos apenas. Isso acontece quando a gente dorme. Quando a gente dorme, o corpo fica repousando. O espírito, com o seu corpo espiritual, ele se afasta. Vai viver certas experiências, mas ele fica ligado ao corpo, porque ele que vitaliza, certo? Por cordões, por comunicações. Então, nós estamos nessa situação, nós dizemos que estamos em desdobramento. Toda noite a gente se desdobra pelo sono. Mas no transe também, no transe sonambúlico, em certas situações, por exemplo, o corpo está em coma, mas não está morto não. O espírito não está desligado dele totalmente não. Tem vitalidade o corpo. Mas o espírito pode ser que se afaste, vá adiante, pode ser que ele esteja ali, pode ser que ele escute o que estão falando, só não pode agir através do corpo. Mas ele existe, está presente, não é? Eu tenho um caso verídico para contar, é de minha família. Eu soube, pela comunicação de uma tia, ela se queixava que os filhos a haviam abandonado. Eu não sabia que pudesse ter acontecido isso. Minha mãe ainda estava conosco aqui na Terra, conversei com ela. Ela disse, sim, não é que ela foi abandonada. Ela ficou esclerosada, não reconhecia ninguém, falava o tempo todo. E os filhos tinham um trabalho insano, bastante serviço. Eles não podiam cuidar da mãe, mas eles a puseram numa clínica em que ela ficou muito bem cuidada. Mas para ela e espírito sabia que os filhos não estavam lá.
Isso pareceu para ela abandono. Abandono, ela guardou mágoa, depois ela se esclareceu, ela não tinha raiva, tinha tristeza, tinha mágoa de se ver abandonada. Agora vejam, ela não podia se manifestar através do corpo, por causa do problema da esclerose. Não havia um raciocínio claro, não podia comandar perfeitamente o corpo, o cérebro tinha problemas também, mas ela sabia em espírito o que estava acontecendo. São situações que Deus permite que aconteçam, porque certamente há um proveito, há um aprendizado, há um resgate. Isto é com Deus, não compete a nós julgarmos, não é? Mas a gente vê que quando a pessoa se desdobra por impossibilidades do corpo, ela em espírito continua vivendo e pode ter conhecimento, só que talvez não entenda direito tudo o que está acontecendo, não é? Alguns sim, a maioria não. Bem, então nesses estados especiais a gente diz assim, emancipação parcial da alma. Quer dizer que nós nos emancipamos um pouquinho em relação ao corpo. São estados especiais. Ao desencarnar, quando o corpo morre, o espírito não pode ir embora, dizer, não brinco mais, vou embora. Ele não pode ir embora, ele está ligado ao corpo. Não foi enraizado desde a formação do corpo. Essa ligação fluídica é forte, ele não pode ir embora, não tem como. Mas quando o corpo morre, aí o espírito é forçado a se afastar, ele não consegue animar mais o corpo. Quando muito ele pode ficar no ambiente, mas mexer o corpo ele não mexe mais, o corpo está morto, certo? Então só quando o corpo morre é que o espírito se afasta e o seu perispírito se desprende do corpo, não é? Mas ele não morre, o espírito não morre e não perde o seu perispírito, já preexistia antes, eles já existiam antes. Por que a morte do corpo vai prejudicar o perispírito? De modo nenhum. Ele já existia antes, ele não precisava do corpo para existir. Ele continua existindo, o espírito com o seu perispírito, não é? E o perispírito continua servindo ao espírito como um corpo fluídico, como seu intermediário para aquele plano em que ele agora está vivendo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, semeia-se corpo animal, porque a gente leva para a terra, né? Um corpo animal. Mas ressurge o quê? A carne? Não, o corpo espiritual, é o apóstolo Paulo que fala. Ele entendia das coisas, não é? Semeia-se corpo animal, ressurge, aparece de novo, corpo espiritual. Se a gente não sabia do corpo espiritual, a gente pensa que o corpo saiu do túmulo. A gente pensa que é a carne que está aparecendo de novo. Não, não é o corpo de carne, é o corpo de fluidos, é o perispírito, né? E isso é muito importante, porque aí o perispírito, quando aparece, quando ele ressurge, quando ele deixou o corpo, ele prova a imortalidade do espírito. Ele é a presença do espírito para nós. E ele continua servindo de instrumento para que o espírito possa se manifestar aos nossos sentidos. Porque espírito a gente não vê. A inteligência, a essência espiritual a gente não vê. Mas a gente vê o corpo fluídico. Em certos casos já vai dar para perceber o corpo fluídico. Os videntes, os médiums, eles veem, eles dizem, estou vendo um espírito. Ele está vendo o corpo com o qual o espírito se manifesta. Ele está reconhecendo o espírito através do perispírito, não é? Então é o perispírito que a gente vê nas aparições, nas visões. E qual é a aparência que ele tem? Vai depender daquilo que o espírito mentaliza. Lembram que a gente falou que é muito flexível, muito plasmável? Vamos
dizer que o espírito se sinta assim, ele desencarnou com 80, 85 anos, estava velhinho, estava fraquinho. Ele mentaliza assim, e ele vai aparecer para nós assim. Mas é interessante que depois, se ele se ajustar bem no plano espiritual, ou se ele é um espírito com certa capacidade, ele não fica mentalizando aquela situação. Ele vibra, ele sente, ele pensa, ele age. Então a gente vai ver e diz assim, mas é ele? Não está parecendo ele, não. Está diferente, está moço, hein? É porque ele plasmou o seu perispírito, ele não precisa guardar as aparências de doença, de aleijão, disto, daquilo outro, não precisa. Muitos espíritos se apresentam ainda assim, porque é como eles se sentem, então eles plasmam para o perispírito. Mas quando eles aprendem, eles saem daquela situação. E a gente que dialoga com os espíritos e sabe dessa situação, a gente vai conversando com eles, confortando, falando da bondade de Deus, que Deus não vai nos deixar sofrendo para sempre, e a gente ora junto com ele, e quando a gente justamente fez ele pensar, sentir e agir diferente, de repente ele diz, eu não sou mais aleijado, eu não sou mais aleijado. Ele não era, é que ele guardou a impressão da encarnação, não é? Então nós podemos realmente ter a comprovação de que o espírito geralmente aparenta a forma da última encarnação. Se for alguém que desencarnou criança, às vezes já não está mais como criança. Mas se ele aparecer como homem feito, o pai e a mãe vão dizer, esse é meu filhinho, esse é o meu neném. De jeito nenhum. Então ele tem que plasmar a forma, mentalizar, para os pais poderem reconhecê-lo, não é? Então a forma do perispírito poderá ser modificada se o espírito quiser e souber como, porque nem todo espírito sabe. De início eles não têm essa condição. Mas a substância do perispírito é muito sutil, é maleável e é plasmável. Ainda sobre esse corpo espiritual, nós precisamos dizer que sempre ele vai existir junto com o espírito. Porque onde o espírito estiver, existem os fluidos. E esse espírito sempre terá um corpo de fluidos para trabalhar no ambiente onde ele se encontra. Então sempre vai existir o espírito, mas acompanhado do seu corpo de fluidos. Só que esse corpo de fluidos, quanto mais o espírito evolui, mais etéreo esse corpo de fluidos vai ficando, mais sutil. E isto é maravilhoso porque cada vez mais o espírito tem uma independência, uma capacidade, uma expansão que os corpos mais densos não permitem muito, não. Quanto mais o perispírito vai ficando sutil por causa da ação, da elevação do espírito, mais ele vai usufruindo de um instrumento admirável, que responde bem aos seus impulsos, que não o prende, que não o tolhe, não é? Então, nos espíritos puros, vocês também já viram a escala dos bons espíritos. Os espíritos puros, para eles, o perispírito é muito etéreo, é muito sutil mesmo. Então, para os nossos sentidos tão grosseiros, é como se não existisse, mas sempre existe. Mas é difícil, como é que nós vamos poder ver esse perispírito? Então, às vezes, a gente vê só uma manifestação de luz. A gente não consegue divisar o corpo fluídico de tão sutil que ele está, não é? Conforme a evolução do espírito nas fases, a humanidade toda, nós vamos notar que cada perispírito vai apresentar umas condições pessoais, individuais, diferentes umas das outras. Assim como nós todos somos corpos humanos, mas cada um é diferente do outro, externamente e internamente, assim também o perispírito não é igualzinho em todos eles, não. Por exemplo, peso. Falar de peso, né, para uma substância tão sutil, mas ele é alguma coisa, ele é uma substância.
E a gente chama de peso porque é quando o espírito fica fixo, fica como que imantado a um determinado plano de vida espiritual. Aquele é o peso dele. Então o espírito não pode ir aonde ele quer, porque ele vai encontrar na sua própria estrutura, no seu corpo espiritual, certos limites, enquanto ele não evoluiu o suficiente. Comparemos assim: nós estamos aqui embaixo, no nível do mar, um pouco mais, está tudo bem. Agora nós vamos subindo uma montanha, e nós vamos subindo a montanha, e vamos subindo a montanha. O que está acontecendo? O ar está ficando rarefeito. Será que todos nós vamos chegar até o topo da montanha? Ai, alguns param na metade. Ai, não aguento, está me faltando ar. Então, assim, os espíritos encontram dificuldades na sua movimentação devido ao peso do seu perispírito, a densidade também. Porque o perispírito que é muito denso, ele não tem aquela maleabilidade toda, não. Alguns espíritos até confundem o seu corpo perispiritual como se fosse um corpo físico. Eles não percebem que desencarnaram, que o corpo de carne morreu, porque eles continuam sentindo um corpo. Ele diz: como morri? Eu estou aqui. A gente diz: é de fato, porque ninguém morre, mas os corpos sim. É como uma veste, o corpo já não está mais aí, mas você tem um corpo espiritual. Por isso você está aqui através de um médium falando, ou os médiums estão vendo você, ouvindo você, não é? Energia. Isso é muito interessante, porque depende da vibração do espírito, da capacidade de vibrar, de pensar, de sentir. Algumas pessoas são assim, água parada, não são? Tem outros que são elétricos, não é? Cada pessoa é diferente, cada espírito tem o seu modo de vibrar. Então há espíritos que têm um grau muito grande, a sua energia, a sua vibração está alta. E sabe o que acontece? Quando ele tem aquela vibração, ele alcança aquele estado de vibração, ele começa a produzir no seu perispírito luminosidade, fica luminoso, e aí a gente chama ele de espírito de luz. Por que ele é espírito de luz? Porque está evoluído a tal ponto, vibra de tal maneira que produz luminosidade. Por isso que a gente diz espírito de luz, não é? Nesse ponto tem uma história muito bonita no livro Voltei, do Frederico Figner, pseudônimo de Irmão Jacó. Ele conta que no mundo espiritual ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, mas do lado de lá ele não tinha luz. O seu perispírito não era luminoso, ele ficou meio acanhado, meio sem graça, porque ele era um homem religioso, ele era um homem de serviço na seara espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, mas não tinha luminosidade no perispírito, não. E ele então continuou lá na vida espiritual, aprendendo, servindo. E aqui na Terra, sabe, os nossos pioneiros tiveram que batalhar muito com outras religiões, porque eram mal vistos, eram perseguidos. Então o Frederico Figner tinha assim uma animosidade com o pessoal da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele debatia muito para defender suas ideias, o espiritismo, não é? E quando ele estava do lado de lá, continuando sua vida, certa vez ele viu que vinha um grupo de sacerdotes ao encontro dele. Sacerdotes que também não tinham luz. E aquele grupo vinha. E ele lembrou que ele às vezes fora muito animoso contra os sacerdotes. Ele viu que ele não tinha agido bem. E aquele grupo vinha vindo, parecia que não tinha intenções amigáveis, não. E ele se pôs a pensar e orar. Ele pediu a Deus perdão pela atitude ignorante que ele tivera aqui na Terra.
É porque ele não compreendia ainda. Mas ele estava vendo aqueles sacerdotes no plano espiritual e ele os via agora como irmãos. Somos todos irmãos. Que eles possam me compreender e perdoar. Ele orou por si e por eles. E aí ele observou uma claridadezinha assim, lilazinha, muito suave. Ele pensou, chegou socorro, veio alguém me socorrer. Mas quando ele olhou do lado atrás, não tinha ninguém. Aí ele percebeu que era dele mesmo que estava se irradiando a luminosidade. O tipo de vibração, o amor, o desejo do bem produziu a luminosidade, enfim, não é? É um episódio muito bonito. A contextura do perispírito não é idêntica para todos os espíritos. Mesmo que sejam do mesmo mundo, por exemplo, nós aqui na Terra, os nossos perispíritos não são absolutamente iguaizinhos. Basicamente a mesma natureza, mas não é igualzinho não. Assim como não tem duas impressões digitais iguais, nós não somos idênticos em tudo, um com o outro. Assim também o nosso perispírito não é igualzinho não. Por quê? Porque a Terra tem um envoltório e uma camada fluídica que a envolve. Mas essa camada fluídica, ela não é igual em todo ponto. Ela tem fluidos mais sutis, fluidos mais densos. Ela é variada. E o espírito, quando ele vai formar seu perispírito, ele atrai fluidos para si. Quais fluidos ele vai atrair? Os fluidos com os quais ele tiver sintonia, que houver correspondência. Assim como a gente, quando vai a uma loja, a gente não compra tudo o que quer, a gente compra o que pode. Então o espírito só atrai para si aqueles fluidos com os quais ele se identifica. Existem outros talvez melhores, mas ele não tem poder aquisitivo, ele não tem condições para atrair. Então ele forma o seu perispírito, alguns com os fluidos mais densos, outros com os fluidos mais sutis, segundo suas possibilidades. Espíritos inferiores de pouca evolução, eles têm um perispírito mais grosseiro, de fluidos mais resistentes. E é por isso que esses espíritos não conseguem se afastar muito do planeta Terra, por exemplo. Eles ficam presos nessa camada fluídica. Eles não vão longe, não. E aí que alguns confundem o seu perispírito com o corpo material. É tão grosseiro que para ele ele está no mundo da mesma maneira. Alguns espíritos se queixam de sentir frio, calor, fome. Não, mas são impressões, sensações parecidas com aquilo que a gente tinha no corpo, quando sentia frio, quando sentia fome, não é? Agora, os espíritos superiores, eles não têm o preso dos movimentos, eles vão aonde eles quiserem, porque o perispírito deles é sutil. É formado da camada fluídica mais pura do nosso ambiente. Então não prende eles. Eles podem se deslocar a outros mundos. Agora, para ir a um outro mundo, chegar lá, introduzir-se no ambiente, ele vai ter que fazer uma mutação nos fluidos do seu perispírito. Sai da Terra, vai para um outro planeta, no campo fluídico daquele planeta, ele tem que mudar o seu perispírito. Vocês vão dizer, mas como? Que coisa esquisita. É automático. Como é que nós podemos, um morador da Terra, descer na Lua? Pode. Só todo revestido, com a ligação de oxigênio. É outra situação. O corpo dele não é preparado para isso. Então, quando um espírito vai passar para outro planeta, há uma rápida adaptação fluídica. E o perispírito dele fica modificado, agregando fluidos do ambiente e liberando outros que não são apropriados. É assim que ele consegue passar de um mundo para outro. Bem,
acreditamos que falamos o essencial, as noções primeiras sobre esse nosso corpo espiritual. Estamos descobrindo que nós somos um conjunto, nós encarnados, somos o eu inteligente, o espírito, revestido de um corpo de fluidos, mais sutil que o corpo físico, e ligados ao nosso corpo desde a concepção. Formamos esse corpo e temos responsabilidade por ele e não temos que nos queixar, porque ele retrata as nossas possibilidades, necessidades espirituais. Não é o problema da hereditariedade de pai e de mãe, porque quando o espírito tem condições melhores, ele como que supera certas deficiências do campo familiar, não é? Estamos esperando perguntas, porque eu acho que vocês devem estar com a cabecinha fervendo. Esse espírito vai acompanhar eternamente. Quem? O perispírito não é um ser. Lembra? Ele não é um ser, ele é uma veste. Essa veste fluídica, onde você for, você tem um revestimento fluídico, mas ele pode sofrer mutações. Ele é uma substância que não é como a do corpo, nasce, cresce e morre, não é isso. Ele é só um revestimento fluídico que você atrai a você e mantém. Você mantém esse corpo. Então você sempre terá um revestimento fluídico. Se ele foi sofrendo transformações pelo seu pensar, pelo seu agir, mas é sempre o seu corpo de fluidos. Quando você age para o bem, na próxima aula nós vamos falar a ação dos espíritos sobre os fluidos. E aí eu vou poder explicar um pouco mais essas transformações que nós fazemos no nosso corpo de fluidos, certo? Mas sempre conserva basicamente um revestimento fluídico. Aborto espontâneo não tem nenhuma responsabilidade. Se você não fez nada que pudesse prejudicar, nenhuma extravagância, se você não provocou esse aborto, porque às vezes a pessoa não respeitou o próprio corpo e fez coisas que não deveria ter feito. Então, às vezes ocorre o aborto. Às vezes pode ser que aí haja uma certa responsabilidade, mas não é um crime, não é um desejo de eliminação, como no aborto provocado, não é? Existe alguma responsabilidade se você de alguma forma deu causa, mas quando é por problemas de formação, às vezes o espírito não conseguiu moldar direitinho, não está satisfatório, às vezes ele recua, deixa terminar a natureza, problemas orgânicos, existe o aborto e o espírito continua vivendo e pode voltar a formar um novo corpo através da mesma pessoa, da mesma mulher. Certo? Pode adotar outra forma de uma vida repassada? Pode. Se o espírito se mentalizar, ele pode. E essa capacidade dos espíritos plasmarem sobre o seu perispírito faz que às vezes eles assumam o espírito que é meio brincalhão ou que é maldoso, ele faz do seu perispírito uma aparência assustadora, amedrontadora, e a pessoa vê e fica apavorada, mas não é monstro, não é coisa nenhuma, é um ser inteligente, é um irmão nosso, certo? Então, por isso que a gente é educado para a gente compreender por que esse espírito se apresenta assim. Como é que ele se sente? Mas a gente não vai ficar apavorado e acreditar. Seria a mesma coisa que a gente estando observando um desfile carnavalesco e passasse alguém com uma carantonha terrível e a gente tivesse medo da carantonha. A gente sabe que é uma máscara. Assim também a gente sabe que espíritos apresentam aparências tristes, ou porque eles estão desequilibrados, ou porque eles querem brincar ou assustar, amedrontar a gente.
Espera, só um momento. Sobre a memória do corpo espiritual, a gente pode ter acesso a vidas passadas? Pode. Quem tem acesso é o espírito trabalhando através dos escaninhos do seu perispírito. O espírito quer lembrar, é como se ele movimentasse os arquivos no seu computador. Certo? Pode. Mas nem tudo nós espíritos medianos conseguimos lembrar. E também a gente sabe que nem tudo é conveniente lembrar. Então, em questão de ir vasculhar o passado, no movimento espírita a gente não é muito estimulado a isso, não. Se vierem recordações espontâneas, vamos examiná-las. Mas nós não vamos querer ficar voltando ao passado. Pela bênção de Deus, nós aqui estamos. Uma nova vida, uma nova oportunidade, com tudo o que é necessário para o nosso progresso. Não tem nada que voltar atrás. Certo? Você comentou sobre o espírito moldar o novo corpo por causa da doação. Qual é o estado de consciência do perispírito durante após a doação, durante a gestação? O perispírito não tem consciência, ele não é inteligente. Ele é apenas um campo de imantação, sob a ação do espírito, certo? Então, quando a gente diz que ele molda, ele forma, porque ele já corresponde à situação do espírito. Então, ele é o retrato das necessidades, das possibilidades do espírito. E quando se liga à matéria, ele estrutura o corpo automaticamente. Não é que ele está pensando para formar, é automático. Ele é um campo de imantação, certo? O espírito já não interfere mais. Geralmente, quando o espírito se liga para a reencarnação, ele vai perdendo a consciência. E ele vai recobrá-la quando o corpo vem à luz e começa o funcionamento do cérebro, ele pode agir através. Agora, entretanto, João Batista, quando ele estava no ventre de sua mãe, isso está registrado na Bíblia, a Maria, que estava também grávida de Jesus, vai visitar sua prima Isabel. Isabel está grávida, vai ser João o Batista. E quando ela se aproxima, a criança salta no ventre de Isabel e a Isabel é inspirada por ele, ela capta o pensamento dele e faz uma saudação. Como se me dá que venha me visitar a mãe do meu Senhor, certo? Então esse fato mostra para nós que alguns espíritos, apesar de estarem na fase de formação do corpo, que costuma perder a consciência, no caso de João Batista, ele tinha certas condições melhores, certo? Às vezes o reencarnante se afasta daquele corpo, porque está ainda em formação, como nós quando dormimos, ele se afasta um tanto e às vezes tem vivências, tem encontros, é visto espiritualmente, mas não é a regra geral. O geral é que o espírito entra num certo adormecimento nessa fase. Quem é que está ali? Tem uma pessoa. Lá atrás, um momentinho só. Quem é que está atrás, que está procurando? Aqui? Lá? Desculpa, eu não estou ouvindo. Você quer saber se o perispírito... A luz do perispírito pode variar de cor? O impulso luminoso do espírito não teria cor. Mas como ele passa através de substância, que é o perispírito, ele vai apresentar cor, é como o nosso prisma, vai apresentar cor. A cor é um efeito material. O espírito não vibra azul, nem cor-de-rosa, nem amarelo, nem lilás. O espírito vibra amor, coragem, perdão, certo? E nesse tipo de vibração, através do perispírito, ele pode apresentar uma coloração. É um efeito já na substância. Agora, ali, um minutinho, diga. Tem uma moça que morava
Às vezes, o espírito, se ele tinha um problema do passado, em que às vezes ele vem contido, porque às vezes não é que ele vem castigado, é que se deixar a pessoa com os movimentos livres, ela vai fazer tudo de novo. E ela está numa fase de aprendizado, de contenção. Então, às vezes a pessoa nasce limitada num aspecto, mas no outro a inteligência está ali, aprendendo, vendo, sentindo, certo? Se foi por problema dela e ela está nessa expiação contida, nós então vemos que não foi por causa da matéria. Os outros filhos dessa família seriam normais, ela não, certo? Então a gente vê que é um problema pessoal, é um estado que a pessoa enfrenta, mas não é por isso que ela é pior do que nós. Porque para ela o problema dela está aparecendo. Em nós muitas vezes os problemas não aparecem, mas existem. Os problemas morais, os problemas de vidas passadas, só que não está evidente como no caso dela, não é? Então não podemos dizer, talidomida, lembra? O pessoal tomava a talidomida e nasceram crianças com deficiências. As experiências humanas podem causar alguma consequência. Nós estamos sujeitos ao mundo em que vivemos, a enfrentar dificuldades do mundo em que vivemos. No nosso mundo ainda morre gente de fome, ainda morre criança de fome. Esses são os problemas do nosso meio, da vivência nossa, não é? Então pode ser que acontecesse de um espírito vir reencarnar e se defrontar com essa situação. Mas ainda aí para o espírito viver é uma bênção. Vivo com um braço, sem um braço, eu vivo de cadeira de roda, mas eu estou aqui vivendo, aprendendo, sentindo, desenvolvendo. É sempre uma bênção ao corpo. Eu me recordo que Chico Xavier foi visitar uma pessoa que estava completamente limitada, um corpo deformado, não podia nem se mexer na cama, tinha uma mãezinha que velava por ele, pobres, muito pobres, num casebre. E quando saíram de lá, o Chico comentou com os companheiros: eis aí uma pessoa com grandes problemas espirituais, com muitos adversários espirituais. Estar nesse corpo é como um esconderijo para ele. Enquanto ele está aí, os seus adversários estão vivendo, progredindo, modificando. É possível que quando terminar essa expiação dele, os adversários dele já tomaram outros rumos diferentes. Se ele os defrontasse agora, seria muito doloroso para ele. Então era uma bênção aquele corpo. Para nós parecia, por que Deus faz isso? Porque essa criança é um inocente. Não é um inocente, é um espírito que está reencarnando, já viveu, certo? Assim. Não tem o cérebro perfeito, mas tem sempre, quando consegue formar o corpo e vir, há uma parte, a doutora Marlene Nobre, ela é médica e ela escreveu um artigo explicando que o cérebro tem uma parte formada assim, senão não seria possível formar o corpo. Tem uma parte que corresponde, não vai dar condições de vitalidade a longo prazo, mas tem vida sim. E porque nós não sabemos por que aquele espírito enfrentou um corpo com essa dificuldade. E para nós diremos, vai dar trabalho, a mulher fica lá 9 meses e não vai adiantar nada, porque não... Quem sabe quando uma criança morre, que às vezes horas depois desencarna? Quer dizer que agora, porque a humanidade está avançando em detectar antes do nascimento alguma situação do corpo, nós estamos dizendo, esse corpo não serve, acaba com ele. Não! Se aconteceu de haver situações dolorosas, Deus sabe mais e melhor do que nós. Há um propósito aí. Deficiência física, eu estava lendo que muitas vezes isso nem é
consequência de um problema, de repente eles vêm para dar um exemplo. Uma pessoa que tem algum tipo de limitação e que consegue superar todo e qualquer obstáculo. Também nós temos a síndrome de Savant, só que eu estou passando do horário. Eu vou encerrar. E quem gostar de conversar, nós estaremos aqui batendo um papo ainda, se não atrapalhamos os companheiros que dependem de horário. Então agradeço a todos e vamos à nossa vibração.